do verso 20, Atos 9, do verso 20 ao verso 31, que é a continuação do relato de Lucas da conversão de Saulo na estrada de Damasco. Atos 9, do verso 20 até o 31, diz assim a palavra do Senhor. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo. Mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo, e como vigiavam as portas da cidade dia e noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, levando-o de noite, desceram-no pelo muro, dentro de um cesto. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então Barnabé, verso 27, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Assim, ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Até aí. O título que eu dei para essa mensagem é O custo de ser um discípulo. O custo de ser um discípulo. E eu quero introduzir essa mensagem te fazendo uma pergunta. E a pergunta que eu quero fazer para você é: o quanto você está disposto a sofrer pelo Evangelho? Ser discípulo de Jesus exige um custo. E a pergunta que nós temos que pensar é: quanto que eu estou disposto a sofrer pelo Evangelho? Após ser encontrado pelo próprio Cristo na estrada de Damasco, Saulo, ele se rende ao Senhor da igreja. A gente viu isso semana passada. Saulo teve o seu coração regenerado. Saulo, perseguidor da igreja cristã, na era primitiva, agora ele é o quê? Agora ele é Saulo, o seguidor de Cristo, o Filho de Deus. E como todo discípulo de Jesus, ele passa, versículo 20, a pregar a Jesus. E é interessante porque foi o fato de pregar a Jesus Cristo nas sinagogas da cidade de Damasco que fez com que Saulo fosse assimilado aos discípulos de Jesus Cristo e não mais aos judeus. Quando Saulo começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus, as pessoas começam a dizer, ele não é mais aquele judeu perseguidor, mas agora ele é um discípulo do Senhor. Você consegue perceber que o foco da pregação de Saulo, ou da pregação de Paulo, se você não estava aqui semana passada, Saulo é o nome hebraico de Saul. Então, Paulo e Saulo é a mesma pessoa. Nós não temos evidências de que Jesus, de que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. As pessoas ensinam isso, mas de maneira errada. Saulo é Paulo e Paulo é Saulo, é a mesma pessoa, só que para a comunidade judaica ele era Saulo, mas para a comunidade gentílica, para aqueles que não eram judeus, ele se portava como Paulo. Paulo é o nome de Saulo para dispersão judaica. Então, na comunidade judaica, era Saulo. Para quem não era judeu, era Paulo.
E você consegue perceber que Paulo, ou Saulo, ele começou a pregar o quê? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Saulo passou a pregar a Jesus Cristo. E este deve ser o foco da igreja missional. Pregar o quê? Cristo. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu e você, quando nós pregamos Cristo como Filho de Deus, nós seremos vistos como os discípulos também. Nós vamos ser assimilados como não mais uma pessoa incrédula, não mais uma pessoa do mundo, mas um discípulo de Jesus Cristo. Quando o incrédulo ele passa, então, a crer que Jesus é o Filho de Deus, quando ele se torna o quê? Um discípulo autêntico, um discípulo verdadeiro, as pessoas elas se admiram. Já viu aquela frase assim, uai, mas fulano odiava os cristãos, odiava crente. Se falasse em igreja evangélica, ele ficava arrepiado. Mas agora o tal do João só vive na igreja. O tal do João só fala de Jesus. Queridos, somente o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para mudar o coração humano dessa forma radical. Saulo, ele era um perseguidor, mas agora ele se torna o quê? Um seguidor de Jesus. Por isso que os judeus das sinagogas de Damasco, eles comentavam entre eles, olha o verso 21 do nosso texto. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levar preso os discípulos para os principais sacerdotes? O que aconteceu? Não era ele que odiava os crentes? Não era esse cara que odiava os evangélicos? Mas agora esse cara está pregando a mesma mensagem que os evangélicos pregam. O que aconteceu? E é interessante porque todo aquele que é incrédulo, e que é regenerado, que nasce de novo, que tem um encontro com o Senhor da igreja, passa por essa experiência. Pela experiência da família, dos amigos, dizer, mas o fulano odiava a igreja e agora ele vive lá na igreja. O que aconteceu? Aí as pessoas dizem, foi o pastor fez uma lavagem cerebral. São frases comuns. Não é que o pastor fez lavagem cerebral, é porque Cristo produziu um novo coração naquela vida e naquela pessoa. E é isso mesmo, quando a gente tem esse encontro com Jesus, a gente só fala de Jesus, e tem que ser assim mesmo, porque falar de Jesus é maravilhoso. Porque aquele coração que está em Cristo, ele transborda pela verdade do Evangelho. Porque ele ama mais ao Senhor do que todas as coisas. Porque ele entende, ele compreendeu que não existe mensagem melhor e mais poderosa para ser anunciada do que o próprio Evangelho. É por isso que a gente fala de Jesus o tempo inteiro. Saulo, o perseguidor, se torna seguidor. É natural os judeus admirarem, porque transformações não acontecem assim, a não ser que Cristo brilhe e revele a sua glória. O texto bíblico mostra para mim e para você, querido, que o povo está admirado com a postura, espantado. O que aconteceu com Saulo? Por quê? E o próprio texto vai dizer, porque Saulo foi para Damasco para prender os discípulos, mas Saulo volta de Damasco para Jerusalém como um discípulo. Como assim? Como assim? O cara sai daqui odiando e volta amando Jesus? Que lavagem poderosa é essa? Queridos, houve uma transformação em Saulo. E é essa mudança, e é essa transformação que confundiu os judeus. Verso 22 vai nos dizer, Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. O termo grego para fortalecia-se aqui é no sentido de força na palavra e não de força física. Alguns historiadores vão dizer que Paulo era frágil fisicamente. Ele era meio corcundinho assim, fraquinho. Chassi de grilo, já viu essa expressão? Bate o vento, ele voa. Saulo não tinha uma força física, dizem alguns estudiosos. Esse fortalecia-se aqui, algumas versões vão dizer, fortalecia-se na palavra.
Ou seja, Saulo, cada vez mais em fidelidade ao Senhor, ele ficava mais forte na palavra, e é por isso que ele conseguia provar que Jesus era o Cristo. E o termo grego para provar ou provando, sabe o que é? Pegando partes e juntando essas partes para chegar a uma conclusão. E era isso que Saulo fazia na sinagoga. Saulo dizia, o Antigo Testamento diz que o Messias viria. O profeta tal anunciou sobre a vinda dele. E Paulo ia juntando partes do Antigo Testamento para provar para os judeus da sinagoga que aquele que foi morto e ressuscitou era, de fato, o Cristo, o Filho de Deus. Então Saulo, ele usa a palavra, e por meio da palavra, ele provava, ele mostrava aos judeus o quê? Que aquilo que o Antigo Testamento diz sobre o Messias é verdade. Tanto é que se cumpriu, quando aquele que foi pendurado num madeiro, morreu e ressuscitou. Queridos, como que a gente pode aplicar tudo isso que foi dito até agora para nós e para o nosso coração e para o nosso contexto de hoje? Ideologia não transforma ninguém. Na perspectiva do novo coração. E Saulo é a prova viva disso, porque Saulo vivia uma ideologia religiosa. Saulo vivia uma ideologia, ele tinha um conhecimento do Antigo Testamento, mas ele matava os cristãos. Ele perseguia a igreja, e quando ele perseguia a igreja, ele perseguia a quem? A Jesus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus não diz, Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a igreja? Jesus diz, por que você me persegue? Porque quando perseguimos os discípulos, quando a igreja é perseguida, é a Cristo que essas pessoas estão perseguindo. Cristo sim, ideologia não. O Evangelho tem o poder de curvar corações. O Evangelho tem poder de transformar vidas. O Evangelho é poderoso para curvar o coração mais duro ao Evangelho, ao Senhor. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. E quando Jesus Cristo rende o coração, a vida dessa pessoa é transformada. Quando Jesus nos chama para ser seu discípulo, ele exige e existe um custo para isso. Para Estevão, há 2 domingos atrás, qual foi o custo de ser um discípulo de Jesus? A própria vida. Estevão morreu apedrejado. E para Saulo, qual é o custo para Saulo seguir a Jesus? Qual é o custo para Saulo ser um seguidor, ser um discípulo de Jesus? O texto vai nos mostrar 2 custos. O primeiro é a liberdade. Paulo ele vai ter a sua liberdade restringida. E depois, mais à frente, ele vai correr risco com a sua própria vida. Você consegue perceber transformação na sua vida? Porque sem transformação não existe evangelho. Sem transformação não há conversão. Eu estou na igreja desde que eu me entendo por gente, desde 5 anos. E eu vivi muitos anos numa mesma igreja e eu via pessoas do mesmo jeito, a vida inteira. Que não mudava, que você via que a pessoa não era transformada. Que evangelho é esse que não muda o nosso coração? Que evangelho é esse que a gente vive, que eu não consigo deixar de ser nervoso, que eu não consigo me dominar, que eu não consigo perdoar? Que evangelho é esse? Não é o evangelho de Saulo, não é o evangelho de Jesus, não é o evangelho de Paulo, porque quando a gente olha para Paulo, ele era A, mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele se torna B. Olha, Efésios 4, do verso 21 ao 24, diz o seguinte, Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele diz, se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, olha, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade.
Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, presta atenção, se você ouviu o evangelho de Cristo, se de fato você ouviu de Jesus, se de fato você foi instruído na verdade do evangelho, você tem que se despir do velho homem. Você tem que ser revestido de um novo homem, criado, diz o texto, segundo Deus. É óbvio, meu querido irmão, que isso é um processo. Não é verdade? Cristo entra em nós, nos regenera, e aí Ele vai trabalhando em nós. A santidade, ou a santificação, ela é um processo. A salvação é um ato. Paulo teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, e ele foi salvo. Ponto, ele foi salvo. E dali para frente, o Espírito Santo ia trabalhar em Saulo. E dali para frente, o próprio Cristo ia trabalhar na vida de Saulo. Então, a nossa vida, é óbvio, ela vai mudando aos poucos, mas ela vai mudando. O ponto do evangelho não é o quanto que vai demorar a nossa transformação, porque às vezes leva tempo. Mas o ponto que eu estou trazendo é, existe essa mudança? Existe esse processo na nossa vida? Às vezes, a pessoa ela é irritadiça, e às vezes vai levar 3, 5, 10 anos para Deus ir trabalhando isso na vida dela. Mas vai haver mudança. Esse é o ponto. Saulo sabia, queridos, o custo de ser um seguidor de Jesus Cristo. Paulo calculou o custo. Paulo sabia o preço que ele teria que pagar. Ele estava ciente, ele compreendeu o quanto lhe custaria deixar de ser um perseguidor para ser um seguidor de Jesus. E é interessante porque Jesus avisou isso para Ananias. Vai lá, Ananias, porque eu vou mostrar para Saulo o quanto que é necessário que ele sofra pela causa do Evangelho. Está lá no verso 15 de Atos 9. Queridos, como que a gente pode pegar tudo isso que eu estou falando de custo, de sofrimento, para os nossos dias? Porque hoje as pessoas elas querem vir para a fé cristã, para o Evangelho, para a religião evangélica, para ter conforto, para não ter problema. Se eu sou pobre, eu vou virar evangélico porque eu vou ser rico, porque a igreja lá X disse que vem os seus problemas vão sumir. Não! O Evangelho não diz isso. Jesus não diz isso. A palavra do Senhor não diz isso. Queridos, a Bíblia e a história da igreja mostra que seguir a Jesus é custoso, na perspectiva de que tem um custo, na perspectiva de que exige sacrifício nosso. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Você negou a si mesmo, negou seu coração, negou seus desejos, não quer viver mais para você, então você carrega a cruz. E aí depois disso, você vem e me segue. Isso é o Evangelho. Isso é ser discípulo de Jesus. Não, eu não vou viver para mim, eu não vou viver para mim na perspectiva daquilo que eu quero, daquilo que eu acho certo, mas eu vou viver para o Senhor. Então eu nego a mim mesmo, eu carrego a cruz, que é o custo, que é o sofrer pelo Evangelho. E aí eu vou seguir a Jesus. C.S. Lewis, na sua famosa frase, né? Está procurando uma religião confortável? Deixa eu te falar um negócio. Não vem para o cristianismo, não. Eu não te recomendo o cristianismo. Faz o seguinte, vai para casa, toma um bom vinho, mas não vira cristão, não. Porque ser cristão exige um custo. Porque ser cristão exige sacrifício. É isso que C.S. Lewis está dizendo, e é isso que o texto de Paulo, né, da conversão de Paulo, de Saulo, narrado por Lucas, está nos dizendo. E o texto continua no verso 23. Olha, depois de muito tempo, os judeus então, né, entre si, decidem matá-lo. Queridos, o tempo revela quem é convertido daqueles que não são. O tempo revela. Porque aqueles que nasceram de novo em Jesus, esses perseveram na fé. É aquilo que a gente chama de doutrina da perseverança dos santos. É por isso que na teologia reformada, calvinista, a gente não crê na perda da salvação. E espantem se você não sabe disso, a gente não acredita nem que existe desviado.
essa linguagem, desviou. Não desviou, porque nunca teve. A Bíblia não mostra desviados. A Bíblia mostra aqueles que estão em Jesus e aqueles que não estão. Existem, é verdade, aqueles que entram na igreja, ficam um tempo e saem. Mas esses que entram na igreja, ficam um tempo e saem, eles nunca tiveram. É o que o autor de Hebreus vai dizer. Esteve entre nós, experimentaram das bênçãos, experimentaram da luz, mas não eram. É aquilo que Paulo vai dizer em Romanos. Estavam no Israel de Deus, mas não, estavam no povo de Israel, mas não eram parte do Israel de Deus. Entrou uma visita, mas já saiu. Era o gatinho da rua. Então, meu irmão, quem se desvia, na realidade, nunca esteve com Jesus verdadeiramente. Pode experimentar as bênçãos, pode participar dos cultos, mas não teve o coração regenerado. Olha o que o texto de João 17, versos 9 a 12 diz. Oração de Jesus, Jesus orando a Deus Pai. Olha, eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles, os discípulos, nós, estamos no mundo. Jesus está dizendo, eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto, olha o que Jesus vai dizer, enquanto na oração eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, Judas, para que se cumprisse a Escritura. Jesus, na oração sacerdotal de João 17, está orando para Deus Pai, dizendo, olha, todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Por quê? Porque não perde. Porque o sangue de Jesus é suficiente. Porque quando a gente vem para Cristo, a gente vem para Cristo. Não tem esse negócio de um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja. Se você acha que está com um pé na igreja, um pé no mundo, é porque você está no mundo, você não está na igreja. Você não está em Cristo. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E são verdades que nós temos que pensar e dizer. Porque é muito fácil dizer, oh, minha filha, o seu filho desviou. Não, o seu filho não desviou, ele nunca teve. É melhor a gente ser sincero, claro, dizer a verdade, do que enganar nós mesmos. Porque senão a gente acha que o nosso filho, que o nosso pai, que a nossa mãe ou que o nosso amigo está em Jesus e ele não está. E a gente engana a nós mesmos e ao outro. Só que agora Saulo, ele vai sofrer pela missão de Deus. Porque ser um discípulo envolve sofrimento. Olha o verso 23 e 24. 23 nós lemos. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo. Mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo. E como eles estavam vigiando a porta da cidade dia e noite para tirar-lhe a vida, os discípulos pegam Saulo de noite, desce pelo muro dentro de um cesto. Olha o custo de ser um discípulo de Jesus aqui. Olha o que é que ser discípulo de Jesus exige. O cara foge de Damasco para não ser morto. Ele foge à noite, num cesto. Queridos, o sofrimento molda o cristão e fortalece o cristão. O Saulo, ele fugia de Damasco, ele ia ser morto. Porque o fato dele estar pregando a Cristo agora, tornava Saulo um traidor do judaísmo. E ele deveria ser apedrejado assim como Estevão foi. Olha, aquele que andava com liberdade em plena luz do dia, agora ele tem que se esconder num cesto. Aquele que andava pelas estradas de Damasco, cheio de autoridade, com a carta do Sinédrio na mão, agora está quietinho à noite, escondido, dentro de um cesto. Sabe por quê? Porque ele se tornou um seguidor de Jesus. Mudou o dono. A maior evidência da transformação do coração humano é suportar o sofrimento pela causa do Evangelho. É a maior evidência. Olha, o verso 25 diz, os discípulos levando-o de noite desceram-no pelo muro dentro de um cesto. O verso 25 mostra para mim e para você que o Saulo que perseguia os discípulos foi ajudado pelos discípulos que ele perseguia. Percebe? E aqui a gente aprende duas coisas. Que os discípulos que eram perseguidos por Saulo não deixaram de ajudar Saulo quando ele precisou de ajuda.
porque amam os inimigos. Saulo evidencia que ele nasceu de novo quando ele sofre pela pregação ou por causa da pregação do Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém sofre por uma causa aonde o coração não está. Ninguém. Pastor, o trem tá feio aí, hein? Política e Bolsonaro e gritaria. E eu estou tranquilo, porque o meu coração não está lá. Se meu coração estivesse lá, eu ia estar sofrendo. Meu coração está no Evangelho. Sabe quando eu sofro? Eu sofro quando eu vejo as pessoas não quererem saber do Senhor. Aí eu sofro. Porque a gente sofre aonde a gente coloca o nosso coração. A grande pergunta é, pelo o que você tem sofrido? Você tem sofrido pelo Evangelho? E se você estiver sofrendo pelo Evangelho, você glorifica a Deus por isso ou você fica emburrado com o Senhor? Porque eu sou filho do rei, né? Aí pega os versículos isolados. Eu gosto muito daquele versículo do Antigo Testamento. Porque eu nasci para ser cabeça e não cauda. Nada a ver. Saulo está mostrando que a primeira coisa que aconteceu com ele, logo após o encontro dele com Cristo no caminho de Damasco, foi sofrer. Porque Jesus permite os nossos sofrimentos. Eu vou ler o verso 15 de Atos 9. Mas o Senhor lhe disse para Ananias, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Olha o verso 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. É necessário. Existem duas formas de sofrimento. A gente pode sofrer pelo Evangelho, ou a gente pode sofrer pela consequência dos nossos pecados. A Bíblia diz que nós temos que sofrer pelo Evangelho. E é interessante porque no versículo 26, Lucas, ele muda o cenário da sua narrativa. Ele diz assim, olha, ao chegar em Jerusalém, ou seja, Saulo já não está mais em Damasco. Saulo desceu pelo muro no cesto, foi embora e chegou em Jerusalém. Agora imagina como que deve ter sido para Saulo voltar para a cidade em que ele cresceu, hein? Hã? A gente não pensa muitas vezes nessas perspectivas, né? Pensa na pressão que Saulo sofreu. Imagina Saulo revendo seus amigos de infância. Imagina Saulo revendo seus mestres no judaísmo. E o falatório na cidade. Hã? Como que deve ter sido psicologicamente para Saulo? Como que deve ter sido emocionalmente para Saulo retornar a Jerusalém sem discípulo preso, mas como um discípulo de Jesus? Hã? Como que a gente pode aplicar isso para o nosso coração? Querido, ser um discípulo de Jesus exige custo. Muitas vezes o custo vai ser perder amigos, perder parentes, perder familiares, ser excluído de algum círculo social. Percebe? Saulo volta para Jerusalém, mas a vida de Saulo nunca mais voltará a ser a mesma. Você está disposto a isso? O Evangelho, muitas vezes, eu disse isso semana passada e retorno a falar, ele vai nos colocar em situações limites. Ou eu escolho o Evangelho, ou eu escolho ser feliz. A gente quer ser feliz e seguir o Evangelho, mas às vezes não dá. Ou Saulo escolhia ser um seguidor daquele que apareceu para ele no caminho de Damasco, ou ele escolheria ser bem visto em Jerusalém. Eu não sei, talvez você esteja vivendo na sua vida esse momento de ter que fazer uma escolha entre o Evangelho, entre aquilo que é certo, entre a palavra do Senhor, ou entre aquilo que o seu coração deseja, mas que às vezes, e geralmente, é oposto ao Evangelho.
Saulo, ao chegar à cidade de Jerusalém, ele tenta se juntar aos discípulos. O verso 26 fala: ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos. Só que ele foi rejeitado. O verso 26 diz: mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Ora, pois, é como João de Deus chegar agora e dizendo: sou filho de Deus, me converti, quero fazer parte dessa igreja. O que quer dizer? Calma aí, João de Deus. Você tem Deus no nome, mas vamos ver se você tem Deus no coração mesmo. É isso que aconteceu com Saulo. Ele volta para Jerusalém dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Pô, vai essa? Aham. Tá bom. E eles não acreditam que Saulo verdadeiramente tinha tido um encontro com o Senhor. Só que isso aqui tem que levar a gente a pensar numa coisa, sabe o quê? O que que garante que uma pessoa é discípulo de Jesus? Já parou para pensar nisso? O que que garante que uma pessoa é discípulo de Jesus? Como é que aceita essa pessoa na igreja? Como é que ela faz parte de uma comunidade de fé? Quem me garante que ela teve o coração regenerado? Aí esse texto vai nos mostrar. Primeiro, o estilo de vida. A palavra diz que pelo fruto se conhece a árvore. O cara diz que é crente, mas vive torto. Não é. Porque o evangelho produz transformação. No coração, que é visto como? Nas ações. E o segundo é o serviço. É o quê? É atuar na obra do Senhor. E é isso que aconteceu com Paulo. Com Saulo. Queridos, igrejas missionais, elas são compostas de pessoas que, pelo seu estilo de vida, mostram fruto de santidade. Igrejas missionais são compostas de pessoas que servem, que não são consumistas, que colocam a mão no serviço. Queridos, o serviço no reino de Deus é a grande marca dos discípulos de Jesus. O que acontece com Saulo? Ele encontra Jesus e começa a pregar. Ele encontra Jesus e começa a servir. Olha o verso 27 do nosso texto de Lucas 9. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. E lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. O que acontece? Um homem chamado Barnabé, ele se levanta, abraça Saulo, fala: Saulão, vamos ali comigo que eu vou fazer o seu filme com os apóstolos lá. Vai dar certo. E Barnabé chega com Saulo e diz assim: deixa eu falar um negócio aqui para vocês, apóstolos. Esse rapaz aqui teve um encontro com o Senhor. Estava caminhando na estrada de Damasco, a luz brilhou, ele caiu, ficou cego, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber. Ananias foi lá, orou, as escamas caíram dos olhos, ele voltou a ver, ele foi batizado. E ele pregou. E ele estava lá em Damasco, entrando de sinagoga em sinagoga, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Você percebe que Barnabé, quando ele vai defender Saulo, ele conta a experiência que Saulo teve? Mas Barnabé não fica só na experiência. Porque qualquer um pode dizer: eu estava dormindo no meu quarto e eu vi uma luz brilhando. Quem me garante? O que Barnabé diz? Ele pregou o evangelho. Ele começou a servir a esse Jesus. Saulo mostrou, pelo seu comportamento, aquilo que aconteceu dentro do seu coração. É isso que Barnabé está dizendo. Percebe? A conversão, ela traz consigo sinais de que a pessoa nasceu de novo. E esses sinais são as evidências de uma transformação. Se Saulo não tivesse tido o seu coração regenerado, ele nunca teria entrado numa sinagoga para falar que Jesus era o Filho de Deus. Nunca. A pregação do Evangelho foi a grande evidência da conversão de Saulo, e não apenas a sua experiência na estrada de Damasco. Podemos ter experiências com o Senhor? Claro. Só que não fica na experiência. Gera frutos, geram marcas, geram sinais que mostram para mim, para a igreja, que Jesus é o dono daquele coração e daquela vida.
Essa é a grande evidência da conversão. Então Barnabé fala, olha, ele pregou, e ele pregou corajosamente, ele foi ousado, lembra da pregação de ousadia de Estevão? Barnabé está dizendo, Saulo foi ousado, Saulo não foi covarde, porque não tem como, né, ser discípulo e ser covarde. E o mais interessante é que Saulo prega para o mesmo público que Estevão pregou. Judeus de cultura grega, judeus de fala grega, ou como a gente diz, judeus helenizados. Simon Kistemaker, que é um especialista do Novo Testamento, ele diz o seguinte, abro aspas, no período de 2 semanas, Saulo, foi às sinagogas que Estevão havia visitado. Ali, dentro de poucos dias, os judeus helenistas foram incapazes de rebater a habilidosa argumentação do antigo fariseu. Desse modo, em oposição a ele, recorreram às ameaças contra a sua vida. E essas tramas, visando eliminá-lo, limitaram a permanência em Jerusalém por 15 dias. Fecho aspas. É interessante porque Saulo, que antes consentiu na morte de Estevão, agora prega para os judeus de fala grega que Estevão estava pregando. O verso 28 e 29 nos diz isso. Assim ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor, falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Queridos, Saulo calculou o custo de ser um discípulo de Jesus, ele sabia que sofreria e Jesus avisou que ele sofreria. E Jesus avisou para mim e para você que nós iríamos sofrer. Mas calma, porque ele venceu o mundo, não é? Saulo sabia da oposição, das perdas que ele teria. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus chama, a graça dele é irresistível. Quando ele chama, a gente não consegue relutar. Isso é ser discípulo de Jesus. Isso é ser discípulo. Afinal, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? A consequência da pregação de Saulo para os judeus da fala grega foi o quê? Saulo perdeu sua liberdade, não podia andar em plena luz do dia, e agora ele tem a sua vida ameaçada. Tudo isso por quê? Tudo isso porque ele começou a seguir Jesus. Tudo isso porque ele passou a ser um seguidor de Cristo. Como que a gente pode aplicar isso para nós? Querido, nós não somos perseguidos. Não somos. A gente vive tranquilo. A gente pode pensar de 2 formas. A primeira forma, que é a mais comum, é graças a Deus, né? Obrigado, Senhor. Não sou perseguido, estou aqui pregando. Ou então a gente pode pensar numa outra perspectiva. Será que eu estou falhando na minha missão de pregar o Evangelho? É claro que ninguém é maluco de ficar buscando perseguição, claro. Mas será que o fato da gente ser tão tranquilo, ou estar tão tranquilo, será que a gente não está falhando na nossa missão em pregar o Evangelho? Talvez a gente não está confrontando o mundo e os valores como deveria ser confrontado por meio da palavra e do Evangelho. Meus irmãos, calculem o custo de seguir a Jesus, de ser um discípulo de Jesus. Mas vamos sorrir porque a vida não é só sofrimento. Já diz Joseph Klimber. A vida não é só dor. A vida não é só sofrimento. A vida não é só tribulação. Olha o que o verso 31 diz. 30 a 31. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Então, pegaram Saulo, enviaram até Cesareia, colocou dentro de um barco. Vai para Tarso, filho. Porque aqui vão te matar. Assim, verso 31, a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria.
sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Como que essa igreja crescia em número? Pela coragem. Vinda do homem? Não. Vinda do Espírito Santo. A igreja cresce porque Cristo levanta homens corajosos. E mulheres, né? Obviamente. Para pregar o Evangelho. Queridos, o verso 31 nos mostra que assim como Deus permite a perseguição, Ele promove paz e bonança. Mas qual o problema da mentalidade cristã moderna? É ser um discípulo sem dor, sem tristeza, sem perda, sem sofrimento. É o Evangelho água com açúcar. Para ficar calmo, tranquilo, sem problema. Essa é a mentalidade moderna do evangelicalismo, né? E a gente percebe, não só pelo relato da conversão de Saulo, mas por toda a palavra de Deus, que seguir a Jesus exige um custo. Exige o quê? Exige um sacrifício. E eu quero concluir. Eu quero encerrar esse sermão de uma forma diferente. Eu quero encerrar esse sermão lendo uma citação de Albert Moller Jr. Presta atenção nas palavras de Albert Moller Jr. Ele diz, abro aspas, em vez de arrastar cristãos para Jerusalém sob a proteção do sumo sacerdote, Saulo foi baixado de um cesto dos muros da cidade para esconder-se dos líderes judeus que desejavam tirar-lhe a vida. O mesmo homem que outrora havia ocupado um lugar de tanta dignidade a ponto de não sujar as mãos no apedrejamento de Estevão, submetia-se agora a uma humilhante operação de resgate. E, no entanto, fez isso sem murmurar nem se queixar. Aceitou a humilhação de sua fuga, porque reconhecia o valor supremo de Jesus Cristo. Fecho aspas. Quando eu e você, quando a gente murmura, porque a gente sofre pelo Evangelho, a gente perde de vista o valor supremo de Jesus. Porque se Ele, como Deus encarnado em Cristo, sofreu, quem somos nós? Ser discípulo de Jesus exige um custo. Você está disposto? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus.